E falando ainda do ex-presidente, ele teve um pedido vetado no TSE. Qual era esse pedido e qual foi a justificativa da corte para negar essa solicitação? Pois é, Lívia, o ministro do TSE, o ministro... Me passou o nome, Benedito Gonçalves, perdão, ministro que é inclusive corregedor geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse pedido ele nega porque ele disse que esta minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, essa minuta tem com relação sim com a investigação que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, qual dessas investigações? A gente explica. Um pedido que a Justiça atendeu, um pedido do PDT ainda no ano passado durante o processo eleitoral, que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião que ele fez com embaixadores no mês de julho ainda de 2022, onde ele teceu críticas, e apontou possíveis falhas nas urnas, no sistema eleitoral, nas urnas eletrônicas. Então, diante disso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que esta minuta teria sido apresentada muito tarde, seria uma prova que não valeria agora, até porque isso foi o início da investigação no ano passado. Então, o ministro do TSE entendeu que não, que essa prova sim deve ser usada nesse momento. Essa minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres durante uma operação da Polícia Federal, que estava lá para investigar uma suposta omissão do ex-ministro da Justiça, que era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e não estava aqui em Brasília no dia dos atos violentos que terminaram em vandalismo na invasão das sedes dos três poderes. Portanto, então, esta prova foi considerada como válida e deve ser acrescentada nessa investigação que, como eu disse, não se trata da investigação que corre com relação à invasão das sedes dos três poderes, mas sim devido àquela reunião feita ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que investigam agora para saber se ele, de fato, de alguma forma, ele cometeu abuso de autoridade e também o fato dele ter se reunido com embaixadores para criticar, para tecer aí algumas dúvidas com relação à integridade das urnas eletrônicas. Lívia. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações direto aí de Brasília e até já. Agora, Nelson Kobayashi, quero te ouvir a respeito desse último destaque, primeiramente, que a Berenice trouxe para a gente. O corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves, então negou esse pedido das defesas de Jair Bolsonaro e Braga Neto para que essa minuta do golpe fosse retirada da ação que tramita contra eles no TSE. Quero te ouvir como especialista nessa área jurídica, se faz sentido para você essa argumentação do ministro ao negar esse pedido. Para ele, esse documento tem conexão com essas investigações. Daí, essa negativa ao pedido. Já as defesas dizem que não há nenhum indício que relacione ambos, Bolsonaro e Braga Neto, com a elaboração dessa minuta. De que lado você está? Qual argumento faz mais sentido para você? Pois é, para mim, me parece mais razoável o argumento da defesa, porque a minuta, o que é a minuta? É um rascunho ali encontrado sem nenhum tipo de assinatura, sem nenhum timbre, com alguns erros, inclusive, em relação ao nome do próprio tribunal. Então, é um papel sem eficácia jurídica, ele não produziu efeitos, Ele pode provar até uma intenção de alguém que a gente não sabe se tem relação com o presidente Bolsonaro, até porque não foi encontrado na casa do presidente, foi encontrado na casa do ex-ministro, ex-secretário Anderson Torres. Daí até colocar essa minuta na responsabilidade do presidente Bolsonaro em relação a outros atos que nada tem a ver com a pretensão da minuta, que era a decretação de um estado de defesa, é um esforço jurídico muito grande, Então eu vejo mais razoabilidade nas fundamentações, nos argumentos apresentados pela defesa. Agora, Nelson, rapidamente, queria uma avaliação em relação à participação de Jair Bolsonaro naquele podcast tradicional, pelo menos para as pessoas que se identificam com a direita, lá nos Estados Unidos. Chama atenção ele dizer que irá retornar ao Brasil nas próximas semanas para fazer uma oposição responsável, disse que tem que continuar na política e que o governo atual já fez muita coisa errada em 30 dias. Qual é o peso de Jair Bolsonaro para essa oposição, para esse grupo que fará oposição ao presidente Lula e ao atual governo?
Se o ex-presidente Bolsonaro estiver pensando de fato no futuro da política, ele faz muito bem em retornar ao Brasil, porque não há vácuo de liderança na política. Ele ainda é o nome que tem mais condições de reunir as pessoas que não se agradam do governo petista. Ele ainda é a pessoa que tem condições de reunir o perfil conservador, o perfil mais moderado, mais à direita, mais liberal na economia. Ainda é o nome do presidente Bolsonaro e ele tem que fazer isso o mais rápido possível, porque já há um dispersamento de pessoas aí. Tem gente que está indo mais para o centro, tem gente que está indo mais para os extremos e o presidente Bolsonaro faz muito bem em pregar uma oposição democrática, uma oposição responsável, oposição dentro do que prevê a política de oposição, que é criticar e propor alternativas ao que vem fazendo o governo.